Você sabe quem foi Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil? Não conhece a história dele? Vem comigo que eu vou apresentar ela para você. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Biografando no Museu. Eu sou Pamela Simone, trabalho no Centro de Referência do Museu Catavento e hoje eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro para biografar Dom Pedro para vocês. Eu estou neste momento aqui no Paço Imperial, que é a sede administrativa, Na verdade, ela foi a sede administrativa do Brasil Império. Vamos então conhecer a história de Dom Pedro? Pedro de Alcântara Francisco, Antônio Carlos, Xavier de Paula Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga, Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Nasceu em 12 de outubro de 1798 no Palácio de Queluz, em Portugal. Ele era filho do ainda futuro rei Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina. No final de novembro de 1807, quando Pedro tinha apenas 9 anos de idade, ele veio junto com a família real portuguesa para o Brasil devido à guerra com Napoleão Bonaparte. A família real chegou no Brasil em março de 1808 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Já na fase adulta, muita gente estava a par das façanhas amorosas do jovem Dom Pedro, mas depois de muitas negociações diplomáticas, ele se casa com a arquiduquesa Leopoldina Josefa Carolina da Áustria. O casamento foi realizado via procuração no dia 13 de maio de 1817 e junto eles tiveram 7 filhos, mas apenas 5 sobreviveram. Os filhos foram Maria da Glória, Miguel, João Carlos, Januária de Bragança, Paula de Bragança, Francisca e Pedro de Alcântara, futuro imperador Pedro II do Brasil. Em 1820, em Portugal, aconteceu a Revolução Liberal do Porto. Entre várias reivindicações, a principal era a volta da corte portuguesa que se encontrava no Brasil. A força da Revolução Liberal do Porto mostrou para Dom João que, caso ele continuasse no Brasil, poderia perder o trono português. Então, para se manter como rei de Portugal, ele volta para Lisboa, mas deixa seu filho Pedro como príncipe regente. A corte portuguesa passa então a pressionar o retorno de Dom Pedro, mas no dia 9 de janeiro de 1822, ele declara a permanência no país e diz: "Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga para o povo que fico." Esse dia entrou para a história como o dia do fico. A relação entre brasileiros e portugueses passou a se deteriorar. No dia 28 de agosto de 1822, notícias chegaram de Portugal. Na verdade, eram ordens da corte portuguesa exigindo o retorno imediato de Dom Pedro para a metrópole. As ordens foram lidas por Dona Leopoldina, que convocou uma sessão extraordinária em 2 de setembro de 1822. Ela organizou uma mensagem e enviou como caráter de urgência para Dom Pedro, que estava a caminho da cidade de São Paulo. Nessa ocasião, Pedro estava próximo ao rio Ipiranga e, de acordo com a história oficial, deu grito de independência após ouvir as notícias enviadas por sua esposa. O príncipe foi aclamado em 12 de outubro como imperador Dom Pedro I, também dia do seu aniversário, e essa data ficou como oficial da fundação do Império do Brasil. A cerimônia aconteceu no Campo de Santana, hoje Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro. A coroação aconteceu em 1º de dezembro de 1822. Sua ascensão não se estendeu imediatamente por todos os territórios brasileiros, e agora Dom Pedro II teve que forçar a submissão de várias províncias nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte, com as últimas unidades ainda leais a Portugal. Se renderam apenas no começo de 1824. Portugal acabou assinando o tratado no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1825, após longas negociações, por fim, reconhecendo a independência do Brasil. Com a morte de Dom João VI em 10 de março de 1823, Dom Pedro I decidiu contrariar a Constituição brasileira, que ele próprio aprovara, e assumiu como herdeiro do trono português, como Pedro IV. Mas constitucionalmente não poderia ficar com as duas coroas. Instalou no trono sua primogênita de 7 anos, Maria da Glória, e nomeou regente do reino seu irmão Miguel. Em 11 de dezembro de 1826, falece a imperatriz Leopoldina
e ele se casa novamente em 28 de agosto de 1828 com Amélia Eugênia. Após quase 9 anos como imperador do Brasil, Dom Pedro abdica do trono no dia 7 de abril de 1831, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade, o futuro imperador Dom Pedro II. Voltando para Portugal com o título de Duque de Bragança, Dom Pedro I assumiu a liderança na luta para restituir a filha Maria da Glória do trono português, que havia sido usurpado por seu irmão Dom Miguel, com quem travou uma batalha que durou mais de 2 anos. Vencendo o embate, Pedro restaurou o absolutismo e instalou no trono português sua filha Maria da Glória como Maria II. Dom Pedro faleceu de tuberculose no Palácio de Queluz no dia 27 de setembro de 1834. Ele foi sepultado na Igreja São Vicente de Fora como simples general e não como rei, como determinou em seu testamento, mas em 1972 seus restos mortais foram trazidos para a cripta imperial no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Pessoal, para encerrar o vídeo, eu estou aqui no Museu Nacional, que foi local de morada da família real desde Dom João VI até Dom Pedro II. Pessoal, como vocês sabem, 7 de setembro comemora-se o Dia da Independência e no ano de 2022 nós comemoramos o bicentenário dessa ação. Então a ideia do Biografando no Museu este ano foi biografar para vocês personagens que participaram direta e indiretamente desse processo da independência e para a gente finalizar com chave de ouro, o nosso protagonista do episódio foi Dom Pedro I. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha com os amigos, coloca aí na descrição o que vocês acharam legal. Se tiverem dúvidas, manda no nosso direct. E até a próxima temporada do Biografando no Museu. Beijo, tchau, tchau.